Vocês conhecem o Frank Ocean? Talvez sim, talvez não, mas deixa eu te dar um resumo. Frank Ocean é um dos artistas mais únicos que eu já vi. É um cara que chegou, lançou 2 obras icônicas e desapareceu. Esse álbum dele é uma coisa tão diferente que é difícil colocar em palavras, só ouvindo pra você entender. Mas tem um vídeo que explica bem o que é essa obra. I would never cry to a Frank Ocean song, let's be honest. I am a man. Quem ouve esse álbum, quem conhece o Frank Ocean só pelas músicas ou por entrevista, acha ele um cara muito tranquilo. Até o discurso quando ele ganhou o Grammy passa essa impressão, mas calma aí. O que será esse curativo na mão do Frank Ocean? Ele cortou o dedo? Ele queimou a mão? Ele fez algo que eu não posso falar em voz alta? Não. Esse curativo é porque o camarada caiu na porrada dias antes da premiação. E sabe o que é mais interessante? Ele caiu na porrada com um cara que estava concorrendo nessa mesma premiação. Esse cara é o Chris Brown. Então vem comigo que essa história é inacreditável, mas você vai entender. Então ouça, vamos lá. Desde o princípio, o hip hop é conhecido por formar coletivos. ASAP Mob, Migos, TDE, enfim, dá pra citar vários. Esses coletivos geralmente são formados por artistas que têm um estilo musical parecido, mas um desses grupos foi criado por Tyler, the Creator, chamado Wolfgang. Frank Ocean fazia parte desse grupo. Era um hip hop meio alternativo, uma coisa mais melódica, e tinha um artista que na época era o maior nessa vertente. Esse artista era o Chris Brown. Só que antes de começar o atrito com Frank Ocean, você tem que entender que o Tyler, líder do grupo, era um pouco sem filtro em rede social e por consequência em algumas letras. Então quando juntou esse combo do grupo fazer um sucesso e o líder dele ser um cara sem filtro, acabou irritando algumas pessoas. Só que o Chris Brown no começo não mirou no Tyler, ele mirou no integrante que mais estava invadindo a sua área musicalmente falando. Esse artista era o Frank Ocean. Então Chris faz um tweet: eu curto o Frank Ocean, ele me lembra essas 2 pessoas. Nada demais, né? Então, ouça que é aqui onde o problema começa. Essas 2 pessoas que o Chris citou eram mais conhecidas por ser compositores do que por ser artista, ou seja, alguém que trabalha nos bastidores para que outra pessoa possa brilhar. Basicamente, o Chris debocha do Frank Ocean falando que ele nunca vai ser um artista de impacto, só alguém que escreve música para outras pessoas. Esse tweet é mais venenoso ainda quando você descobre que na época o Frank Ocean estava tendo muito problema com a sua gravadora, porque ele queria ser um artista, mas o seu contrato com a gravadora colocava ele na posição de compositor. E eles queriam manter o Frank nessa posição, escrevendo músicas para os artistas mais importantes da empresa. Então percebe como o tweet soa como um elogio, mas na verdade é um ataque? Por isso o Frank Ocean responde: eu também curto o Chris, ele me lembra o Ike Turner, e esse artista em questão é conhecido por fazer uma coisa não tão legal com sua mulher, e você sabe bem do histórico do Chris Brown com a Rihanna. Quando o Chris ouve isso, ele fala misericórdia e tenta disfarçar afirmando que foi um elogio. Daí começa uma troca de farpa em rede social e adivinha quem aparece na treta? Tyler, the Creator. Como eu pedi pra você lembrar antes, o Tyler é um pouco sem filtro, então ele faz uma porrada de tweets sobre o Chris Brown, falando que ele parece a Amber Rose e começa a relembrar a história com a Rihanna, até que o Chris Brown fala o seguinte: eu tô em Los Angeles, a sua cidade, se você tiver um problema comigo, é só me encontrar. Basicamente, ele convida o Tyler a sair do mundo virtual e resolver as coisas pessoalmente. Só que tem uma pessoa que levou esse convite a sério primeiro que todo mundo. Essa pessoa é o Frank Ocean. Ele vai até o estúdio que o Chris está gravando e simplesmente espera. Ele fica no aguardo do Chris Brown sair do estúdio para resolver as coisas na mão, só que tem um problema. O grupo do Chris Brown percebe que o Frank Ocean tá ali e chama ele para resolver. Agora pensa comigo, se você tem problema com um cara e o grupo desse cara pede para você acompanhar eles, o que tu acha que vai acontecer? Eles vão deixar um mano a mano justo entre você e a pessoa que tu tem problema, ou vai rolar uma covardia e você vai ser amassado? A resposta é óbvia, né? O Frank Ocean, que não é otário, quando percebe que estão tentando pegar ele na crocodilagem, entra no carro e sai fora. O grupo do Chris Brown segue o Frank Ocean e tenta intimidar no meio da rua. O Frank, de maneira muito calma, responde: eu quero cair na porrada com o Chris, e ele não tá com vocês. Todo mundo achou que o Frank Ocean ia começar uma discussão, mas ele respondeu de maneira tão tranquila que o outro grupo não esperava. Segundo uma pessoa que estava nesse carro, ele disse que o Frank ganhou respeito pela maneira como ele lidou com a situação. Os ânimos acalmam, o Chris faz as pazes com Tyler, eles se desculpam e a vida segue. Mesmo todo mundo achando que o Frank Ocean tinha perdoado, ele apenas ficou quieto. Então, um tempo depois, o Frank se assume gay, um pouco antes do lançamento desse álbum. E você sabe que no hip hop naquela época tinha muito preconceito
preconceito se você fizesse parte do gênero e também se assumisse gay. Mesmo com esse fator, o Frank continuava em ascensão, porém nos bastidores rolava boatos de que o Chris Brown tava, digamos, dando muito destaque pro fato do Frank se assumir. Dito isso, certo dia o Chris estava gravando no estúdio. O Frank Ocean chega nesse mesmo estúdio. Frank percebe que tem um carro estacionado na vaga que ele sempre estaciona. Esse carro era do Chris Brown. Frank, em vez de procurar outra vaga, para na frente do carro do Chris e espera. Até que um segurança do Chris Brown aparece para entender o que estava acontecendo. O Frank diz que quer resolver com o Chris. O segurança entra no meio e o Frank chama para resolver na mão. O segurança é amassado pelo Frank Ocean. Quando o Chris sai do estúdio para entender o que estava acontecendo, o Frank aparece para colocar limpo tudo entre eles, pessoalmente. Então é dito que o Chris Brown tenta acalmar as coisas e oferece um aperto de mão para selar a paz e colocar tudo de lado. O Frank ignora que começa uma porradaria, só que não foi um mano a mano honesto, porque os amigos do Chris Brown entraram na briga. Quando o grupo do Frank Ocean viu a crocodilagem, eles também foram participar e virou uma coisa generalizada. Até que um amigo do Frank, o Vince, decide colocar um ponto final nessa briga, porque veja bem, Vince cresceu em Long Beach, mesma cidade do Snoop Dogg, e se você prestar atenção, o Snoop usa bastante a cor azul, curiosamente a mesma cor de uma gangue famosa da América. Vince também era associado a esse grupo, então no meio da briga ele puxa um objeto que faz o ser humano pensar mais rápido. Todo mundo agora pensando com mais clareza decide parar a briga e seguir pro seu canto. 2 semanas depois, Frank Ocean e Chris Brown concorrem ao mesmo prêmio no Grammy, e como você viu lá no começo, o Frank venceu. Mas é por tudo isso que eu te contei até aqui que o Frank Ocean tá usando um curativo no dedo durante a premiação. Essa é uma das histórias mais inacreditáveis, porque quando você conhece o Frank Ocean por música ou entrevista, você nem imagina que um dos hobbies favoritos dele é resolver inimizade na mão livre.